Então, qual é o gráfico de uma função do primeiro grau? É uma reta. O gráfico de uma função do primeiro grau, ele sempre será representado por uma reta. Então, eu vou fazer aqui o plano cartesiano, plano de coordenadas, para a gente poder fazer a nossa reta. O gráfico da minha função, vou representar ele no plano cartesiano, eixo de coordenadas. Vou relembrar um pouquinho sobre o que a gente trabalha de plano cartesiano. Pronto. Está aqui o meu eixo de coordenadas. Lembra que esse eixo horizontal, vou tirar aqui primeiro. Esse eixo aqui deitado, esse eixo horizontal, é o nosso eixo X, ou o eixo das abscissas. Tá? Recebe esses nomes, eixo X ou o eixo das abscissas. Tá? E esse eixo em pé aqui é o eixo Y, ou o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. São os dois nomes que eles recebem. Tá? Só relembrando um pouquinho sobre a ideia de plano cartesiano. Tá? Ah, por que eles deram esse nome? Porque eles quiseram dar esse nome mesmo. Tá? Tem uma explicação, mas por enquanto se preocupa que é o nome deles. Tá? É como se eles quisessem chamar de eixo do Nelson e eixo do Davi. Poderia? Poderia. Eu criei o plano Nelson e eu criei o eixo Nelson, que é o eixo deitado, e o eixo em pé, que é o eixo Davi. Então não tem problema nenhum. Tá? É só o nome que a gente está dando para esses dois objetos. O deitado é o eixo das abscissas e o em pé é o eixo das ordenadas. Tá? E aí a gente pode garantir que o gráfico de uma função do primeiro grau ele vai ser similar a essa reta daqui. Vou pegar e representar ele da cor azul para vocês. Tá? Isso aqui pode ser o gráfico de uma função do primeiro grau, ó, uma reta. Uma reta. A gente já viu em aulas sobre trabalhando a ideia de geometria plana, que a reta é infinita. O gráfico da função do primeiro grau vai ser infinito? Vai. Ele vai ser infinito, tá? Ele vai ter essa característica de ser infinito. Então, o gráfico da nossa função do primeiro grau, ele vai ser uma reta. Também posso ter esse outro exemplo aqui. Vou trazer um outro exemplo aqui pra gente, ó. Tá? Pra gente ter um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar, copiar esse eixo X, tá? Copiar na cara de pau mesmo, para não ter que fazer ele de novo. E vou copiar esse eixo Y. Copiei ele mesmo. Copiei. Me julguem, mas eu copiei. Tá? E inclusive vou copiar esse pedacinho aqui da seta. Pronto. Perfeição. Pronto. E aí eu posso também ter um gráfico de uma função do primeiro grau sendo similar a esse gráfico aqui, ó. Sobe. Peraí. Deu ruim. Ah, só foi porque eu copiei que deu ruim. Pronto, voltou. E aí eu posso ter o gráfico da função do primeiro grau, ele podendo ser esse aqui, ó. Também é uma reta. O importante é que ele seja uma reta e que obedeça o que a gente já viu em outras aulas sobre uma função, tá? Sobre o gráfico, o que o gráfico precisa para ser uma função. O importante é isso, é uma reta. Eu vou até colocar aqui para o resumo de vocês. Vou jogar esse resumo lá no nosso grupo do Telegram. Nelson, eu sou novo aqui, não sei o que é esse grupo do Telegram. É um grupo onde eu envio os materiais, eu posso enviar resumos e lista de exercícios. E para você participar, tem um link aqui na descrição que já vai direto lá para o grupo para você poder baixar esses materiais após a aula ter acontecido ao vivo. Inclusive, as aulas ao vivo, tá? Elas costumam, às vezes, trazer alguma lista de exercícios. Para você poder ter acesso a elas, você vai lá no grupo do Telegram, tá? São os detalhes em relação ao grupo do Telegram. Então pronto, esses dois gráficos que eu fiz aqui, vou até colocar eles na tela para vocês verem, representam gráficos de funções do primeiro grau. O primeiro, tá? Ele está meio que caindo, e o segundo ele está meio que subindo, tá? Mas são retas, o importante é que seja uma reta. Vai ser uma reta completamente em pé? Não. Por quê? Lembra a primeira aula de função. Para ser uma função, eu preciso que cada valor de x esteja associado com um único valor de y. Aí eu te ensinei que o nosso gráfico, tá? Ele não pode encostar mais de uma vez, tá? E quando a gente faz verticais, não podemos encostar mais de uma vez no gráfico, porque senão eu vou ter um único x associado a vários y. Então essa reta, será que ela pode estar completamente em pé? Essa reta daqui, completamente na vertical? Não, não vai poder estar completamente na vertical, porque não vai ser uma função. A gente já veio trabalhando isso naquela aula sobre função, sobre os exercícios de função. Eu dei essa dica para vocês, que você traça uma vertical e se encostar mais de uma vez no gráfico não vai ser uma função. Então o mesmo detalhe eu preciso, a mesma
atenção, eu preciso chamar para vocês aqui na função do primeiro grau. É uma reta mas essa reta ela não pode estar completamente em pé, porque senão não vai ser uma função do primeiro grau. Tá? Fica esse detalhe aí. Se a gente estivesse trabalhando geometria analítica, ela poderia estar completamente em pé, Nelson? Aí poderia, na geometria analítica não tem problema nenhum. Mas se liga só nesse momento, no ponto mais importante que eu quero trabalhar aqui, que é o quê? Essa reta, esse gráfico da função, ele pode representar uma reta caindo ou uma reta subindo. Tá? Agora, vamos interpretar esse gráfico em relação aos parâmetros A e B que eu te dei ali em cima. Como assim, Nelson? Será que esses A e B da nossa fórmula, eles vão influenciar de alguma forma no gráfico da função do primeiro grau? Será que eles vão, de alguma forma, mudar o gráfico se o valor deles mudar? Sim, eles vão. E como é que os parâmetros A e B vão influenciar no gráfico? Então, vou colocar aqui. Como os parâmetros A e B influenciam no gráfico da função. Vou colocar até A e B aqui entre esse negocinho aqui. Pronto. Como os parâmetros A e B influenciam no gráfico da função? Olha, lembra que o A ele vai ser o número que acompanha o X? Quais restrições a gente tem para o A? Olha, a única que a gente tem assim de fato, que a gente costuma dizer, é que precisamos que o A ele não seja necessariamente um número igual a zero, porque senão vamos trabalhar com uma função elementar. Qual função? A função constante. Então, para não ser uma função constante, o que a gente costuma dizer é que o melhor é que o gráfico não seja igual a zero. Mas só para a gente usar como relembrar, tá? Só para a gente poder relembrar um pouquinho, eu vou trabalhar de 3 formas o parâmetro A. Primeira, quando o A for maior que zero, o gráfico da função irá representar uma função crescente. Aí eu vou colocar entre parênteses, a reta estará subindo. Coloquei aqui, pronto. Então, quando a gente trabalha o gráfico da função, tá? O primeiro que a gente pode falar é que quando o A for um número maior do que zero, essa função vai representar uma reta crescente. Aí eu vou fazer aqui de novo o gráfico da função, tá? Para esse resumo ficar perfeito. O resumo aqui vai ficar muito completo, muito mesmo. Você vai poder baixar ele lá no grupo do Telegram, tá? Vou deitar aqui. Perfeito. Show. E aí eu vou fazer o gráfico da minha reta subindo. Por quê? Porque ele está crescente. Quando eu tiver o valor do A maior do que zero, eu terei o gráfico dessa reta aqui subindo. Vai ter esse desenho aqui. Tá? Eu já te ensinei na aula passada a ideia da função crescente. À medida que você anda sobre o x, a função sobe. Então você está andando para a direita aqui e começou a subir, a função é crescente. Então sempre que você tiver um valor do A maior do que zero, você vai ter que essa função vai representar o gráfico de uma função crescente. Ela vai ser crescente. Tá? Então o primeiro que a gente pode falar em relação ao parâmetro A é que ele vai me dizer quando a função vai ser crescente. Se o parâmetro A for um número menor do que zero, aí dessa vez a função irá representar uma função decrescente. Então vou escrever esse detalhe aqui também. Tá? Aí, qual é o segundo detalhe que eu acabei de falar? É que quando o A for menor que zero, o gráfico da função irá representar uma função decrescente. Ou seja, a reta estará descendo. Lembra que as funções decrescentes, a gente tem que o nosso gráfico, a reta, irá estar descendo. Então, qual seria mais ou menos o gráfico de uma função do primeiro grau quando o parâmetro A ele for um número menor do que zero? Vai ser mais ou menos assim. Ó. Quando for, vou primeiro novamente fazer os eixos. Eu podia ter copiado lá de cima, né? E aí o gráfico da função ele vai ser uma reta decrescente. Ele vai ter mais ou menos essa cara daqui. Ó. Pronto. O gráfico vai ser uma reta decrescente. Isso quando o valor do parâmetro A for um número menor do que zero. Tá? Pronto.
Vou acrescentar também a ideia da função constante para vocês poderem relembrar o que a gente trabalha sobre o que é uma função constante, tá? Apenas a fim disso. Então, quando o parâmetro A, vou escrever aqui, ó, quando o A for igual a 0, o gráfico será uma função constante, que é a nossa função elementar, tá? Não varia o y, que é aquela nossa função elementar, que é a função constante. Quando estiver trabalhando com a igual a 0, tá? Não teremos o valor do a, não estaremos trabalhando com a função nem crescente nem decrescente, aí teremos aquela função que a gente chama de elementar, que é a função constante. É só o nome que a gente dá para ela. O importante é lembrar o que é uma função constante. O que é uma função constante? É aquela que o y não varia, que à medida que varia o valor de x, o y continua sendo o mesmo. Então, isso que a gente chama de uma função constante, tá? Vou até colocar aqui as setas, que representam aqui o eixo x e o eixo y, tá? E o gráfico da nossa função ele seria assim, ó, paralelo ao eixo x, tá? Então, eu tenho aqui o valor do parâmetro a sendo igual a 0. E você, inclusive, pode anotar que ele vai ser o quê? Paralelo ao eixo x, tá? Vou até anotar aqui. Paralelo ao eixo x. Show! Então, quando o parâmetro a for igual a 0, aí a gente vai estar trabalhando com aquilo que chamávamos lá atrás de uma função elementar, que é a função constante. Então, é aquela que não varia o valor de y em função do tempo. Ele continua sendo o mesmo, não importa qual seja o valor de x, tá? É isso que a gente trabalha sobre a função do primeiro grau para o parâmetro a. Para o parâmetro b, o que vai acontecer? O b ele vai representar sempre, tá, o ponto onde você vai encostar o eixo das ordenadas. Então, o parâmetro b representa o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. E esse ponto de interseção, geralmente a gente escreve ele no tipo 0b, tá? Ele é o y, é o valor onde eu intercepto o eixo y. Vou até escrever aqui. É o valor onde eu toco o eixo y, tá? Uma outra forma também de você falar. Vou mudar aqui a cor e vou mostrar isso também em um gráfico. Vou fazer aqui bem detalhado, bem passo a passo, para que esse resumo fique bem legal para vocês. E aí no final da aula, a gente joga ele lá no grupo do Telegram. Beleza. Eixo X, eixo em pé, eixo Y. Eixo X é o eixo deitado, né? Calma aí que esse aqui ficou feio. E temos esse eixo aqui em pé. Pronto. E aí eu terei, por exemplo, vou colocar aqui um gráfico de uma função crescente, tá? Só para a gente poder representar, ele vai ser mais ou menos, sei lá, aqui, passando mais ou menos assim, ó. E aí esse ponto aqui onde eu estou tocando o eixo Y, tá? Esse ponto aqui, deixa eu trocar. Deixa eu tocar aqui o eixo. Tá vendo esse pontinho aqui? Esse ponto onde a gente toca o eixo Y, ele vai ser o parâmetro B. Ele vai ser meu B. Tá. Aí eu toquei no número 3, é porque o B vale 3. Aí eu toquei o Y quando o Y vale 4, é porque o B vale 4. Então esse ponto de interseção com o eixo Y é onde a gente tem o nosso parâmetro B, tá? Esse é o detalhe que a gente tem em relação ao parâmetro B. O parâmetro B representa o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, ou seja, o valor onde toca o eixo Y. Tá? Se o B for positivo, você vai tocar na parte onde o Y é positiva. Lembrando, onde o Y é positivo, Nelson? O Y é positivo acima do eixo X. Se por acaso o B for um número negativo, aí eu vou tocar onde? Na parte abaixo do eixo X, porque o Y é negativo abaixo do eixo X. E se o B for igual a 0, aí eu vou tocar onde? Na origem do plano cartesiano, onde o Y é igual a 0. Tá? Então, o parâmetro B, tá? Ele nada mais do que vai representar o ponto onde você vai tocar o eixo das ordenadas, ou o eixo Y. Tá? É o mesmo nome que a gente dá, beleza? Então, dessa forma, essa é a forma melhor como os parâmetros A e B vão influenciar no gráfico de uma função do primeiro grau. Tá?